Amados, antes de eu vir para a igreja, eu estava vendo uma pesquisa que no Brasil cresceu o número de evangélicos, nesse último levantamento do IBGE 2022, saiu de 2010 22%, em torno de 22%, para 27%, cresceu cerca de 5%. Saiu de cerca de 35 milhões de evangélicos no país para quase 50 milhões de evangélicos. Eu queria perguntar para os irmãos, o que os irmãos acham? Que a igreja está cumprindo o seu papel, a igreja brasileira, né? Está cumprindo o seu papel como igreja? O primeiro papel como igreja está cumprindo, né? Porque diz assim, né? Jesus nos deu uma comissão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, nesse sentido, nós olhando pelos números, nós entendemos que a igreja está levando o evangelho, porque muitas pessoas estão sendo se convertendo ao evangelho. No entanto, nós não estamos cumprindo a segunda parte do evangelho, que é transformar a sociedade. Olhando os números do país, nós vamos ver se a igreja brasileira realmente está influenciando a sociedade. Diminuiu a violência? Não, aumentou a violência. Diminuiu o número de assassinatos? Não, aumentou o número de assassinatos. Diminuiu a corrupção? Não, aumentou a corrupção. Diminuiu o número de divórcios? Não, aumentou os divórcios. Então, se nós olharmos, aumentou a riqueza do país? Não, tem aumentado a pobreza do país. Então, queridos, nós vimos que a primeira parte, a igreja brasileira está cumprindo o IT, mas a segunda parte está faltando a igreja orar mais, a igreja influenciar a sociedade. Quando Coreia do Sul vivia um estado de pobreza muito grande, miséria muito grande, em todo sentido, e a igreja começou a crescer na Coreia do Sul, a igreja do Pochu, e o resultado que a Coreia do Sul se tornou uma potência, em todas cresceu, né? Diminuiu os divórcios, enfim, os números todos melhoraram. Então, porque a igreja estava influenciando. Então nós temos que ter isso em mente. Um dos chamados para a igreja é influenciar, primeiro, a mudança das nossas vidas, e segundo, nós precisamos influenciar. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos o tempero, nós temos que e devemos influenciar a nossa nação. Amém, queridos? Eu queria ler com os irmãos Joel 2, versículo 28. Depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos também, capítulo 2. Joel 2, 28. A versão que eu vou ler aqui, Ara. Joel 2, 28. Nessa noite eu quero que os irmãos compreendam algo que o Senhor tem para nos falar. Joel 2, 28. A Isabela, quando esteve ministrando aqui, Deus a usou para parte do que nós vamos comentar aqui. Olha só o que está escrito aí. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão? No 30. Versículo 30 aí agora. Diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora vamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15. Pedro falando no dia de Pentecoste. Você conhece a passagem? Pedro falando a multidão que estava lá em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15. Diz assim:
esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Essa leitura que nós lemos aqui, Pedro está falando que o que estava acontecendo foi o que profetizou o profeta Joel. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha seus olhos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, Pai. Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor possa me inspirar, me iluminar, colocar palavras em minha boca, para que eu possa ministrar aos corações deste povo, Pai. Eu peço a Ti que entregue os corações deles agora em minhas mãos como boa terra, para que a Tua palavra possa descer em profundidade aos corações deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amados, vamos perceber algumas coisas aqui. A primeira percepção que eu queria que os irmãos tivessem aqui é que havia uma promessa no livro de Joel, ou seja, o profeta Joel, há muitos anos antes da vinda de Cristo, ele profetizou, né, que seria derramado, fez essas promessas, entre elas seria derramado o Espírito Santo sobre todas as pessoas. E aqui nesse dia de Pentecostes aconteceu, vamos dizer assim, o primeiro grande derramamento do Espírito Santo. Ou seja, havia uma profecia e a profecia se cumpriu e começou a se cumprir e continua cumprindo. O que nós aprendemos, querido, nesse sentido? Que Deus cumpre com a sua palavra. Deus cumpre com a palavra dos seus profetas. Então, queridos, você e eu temos que nos colocar na posição de fé daqueles que creem nas promessas e nas profecias bíblicas. Irmãos, nós não podemos ser aqueles incrédulos que não crê nas promessas de Deus. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Quando você e eu cremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nossa vida é transformada, querido. E nós influenciamos, nós estamos falando aqui, a cidade onde nós estamos, nós influenciamos o trabalho onde nós estamos, nós influenciamos o ambiente onde nós estamos, a casa que nós estamos, porque nós estamos crendo nas promessas de Deus, e como Isabela disse aqui, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Aqui, queridos, nós vimos aqui algumas promessas que eu queria comentar com os irmãos, né? Não dá para a gente explorar muito o tema, mas eu queria comentar com os irmãos aqui. A primeira promessa que nós vamos ver aqui, que está dizendo assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui, porque em algum momento nós invocamos o nome do Senhor e nós alcançamos a salvação. Irmão, nós não vamos ser salvos. Pela fé, nós já estamos salvos. Então, quando nós cremos nas promessas de Deus, é sim, querido. Será que eu vou morar no céu? Não, será não. Existe uma promessa, e todo aquele que entregou a vida para Cristo, de coração, vai morar no céu. Na verdade, não é morar no céu, na verdade nós vamos morar na cidade santa, ou seja, já estamos salvos. Então, essa primeira promessa, você invocou o nome do Senhor, você está aqui hoje, você creu na pregação, alguém pregou, ministrou para você, e você creu nessa pregação, então, nós invocamos o nome do Senhor, e nós já estamos salvos pela fé. Então, querido, nós precisamos crer, querido, nas promessas de Deus e viver as promessas de Deus. Nós, como igreja, querido, temos essa missão de crer, e nós crendo, a nossa vida será mudada e será transformada. Eu tenho observado nesses últimos dias,
Nós estamos num grupo de oração, né, orando aí, um propósito de 40 dias de oração. Eu tenho observado as orações dos irmãos, eu tenho observado a ministração dos irmãos aqui em Canaã, e alegra muito o meu coração em ver que as pessoas estão alinhadas, estão crescendo. Vi a Isabela aqui ministrar aqui, né, ministrando, né, aí eu vejo as pessoas crescendo, e assim, queridos, é por sinal que nós estamos crendo naquilo que Deus prometeu, nós estamos aprendendo da palavra de Deus, crescendo. Esse ano, lembra que Deus prometeu, Deus falou conosco, no final do ano falou comigo, que este ano seria um ano de crescimento, e eu estou vendo as pessoas crescerem no conhecimento da palavra de Deus. Mas também nós precisamos crescer na intimidade com o Espírito Santo. Aqui Isabela deu um testemunho aqui, né, que ela está crescendo na intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. A segunda promessa aqui que nós estamos tendo aqui, nós vamos ver, diz assim: derramarei do meu Espírito sobre todos que invocarem o nome do Senhor. Então, querido, além da salvação, aqui existe uma segunda promessa, o derramamento do Espírito Santo. Então, esse derramamento é o batismo com o Espírito Santo. Vamos resumir assim para facilitar. Então, querido, é necessário, querido, que nós busquemos este derramamento do Espírito Santo. É promessa para a minha vida e para a sua vida. Então, o que é esse derramamento? Né? Um dos sinais é você estar falando em línguas. Busque o dom de língua, busque esse derramamento em sua vida, querido, para que você seja batizado com o Espírito Santo. É uma promessa. Esse batismo do Espírito Santo, ele nos fortalece. Esse batismo do Espírito Santo vai nos trazer uma maior comunhão com Deus, com o próprio Espírito Santo de Deus, né? Nós falando em língua, a gente não vai estar falando aos homens, a não ser quando houver interpretação, nós vamos estar falando a Deus, nós vamos nos fortalecer. Então busque, querido, essa promessa do Senhor. Mas na verdade essa noite eu ainda vou falar de algumas promessas, mas não é isso que eu vim, vamos dizer, a principal mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Ainda quero falar de uma terceira promessa que tem aqui nesses versículos: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, veja bem, querido, essa promessa, que nós iríamos profetizar, os nossos filhos, os filhos do povo que ali estava, os filhos dos filhos, nós somos descendentes do povo, desse povo de Abraão, né? Através de Abraão nós somos descendentes. Então a profecia está disponível, é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Só que nós pensamos que profecia é adivinhação. Não, profecia, né? Não é adivinhação, faz parte da profecia, né? Deus nos revelar o amanhã, né? Esta madrugada mesmo o Senhor me deu um sonho e me mostrava um acidente na estrada, na nossa frente, um carro, uma criança com uma mulher atravessava o asfalto, o carro freava, o caminhão vinha, batia atrás, e eu vinha logo atrás. Ou seja, era uma armadilha para a minha vida, para a Cláudia, que a gente estava indo para Canaã. Então desde madrugada eu já acordei, já orei, já repreendi, orei, clamei a Deus. De manhã cedo de novo, oramos, clamamos, e como era um caminhão, então quando tinha caminhão na minha frente, eu fiquei bem longe do caminhão, então me preveni. Ou seja, Deus, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos mostra, Ele nos revela, ou para mostrar o que vai acontecer, ou para que a gente possa se livrar de alguma armadilha do inimigo. Então nós, queridos, somos chamados a profetizar, amados. Você é chamado para profetizar, seus filhos poderão profetizar. Então nós temos que crer nessas promessas, que Deus se revela, Deus fala comigo e fala com você. Eu quero falar com você de uma das formas que Deus fala muito poderosa hoje, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, que é através dos sonhos. Mas nós temos que continuar crendo, querido, porque se você crê, né, nas promessas, você crê, por exemplo, nas profecias, Deus vai se revelar a você. Agora, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se você crê, você vai receber de Deus revelações, Deus vai falar contigo. Mas se você não crê, os sinais não vão te seguir. Então, nós precisamos crer, ter essa fé que Deus se revela para mim e para você. Deus quer te orientar. Lá no Éden, querido, antes do homem cair, Deus se aproximava de Adão, conversava com Adão. É desejo de Deus essa intimidade,
É desejo de Deus intimidade conosco, está falando comigo, está falando com você, nos orientar. É desejo de Deus estar próximo de nós. Agora, se nós não crermos, os sinais não vão estar conosco. Nós vamos ver as pessoas falando, contando testemunho. Olha, Deus falou comigo, Deus me avisou, Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E nós vamos ficar só de longe, observando, como só assistindo. Deus está te convidando, querido, e a mim também, não só para ficar assistindo, mas nós sermos participantes dessas promessas. Então, eu e você temos que sair da posição de ficar só assistindo, vamos dizer assim, as promessas de Deus, para estar vivendo as promessas de Deus. Tome posse das promessas dele, viva as promessas dele. Quarta promessa que eu queria comentar com os irmãos, diz assim, que nós vemos aqui: vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Querido, o sonho é a coisa mais maravilhosa, né? Nós temos sonhos espirituais, mas para ter sonhos espirituais, nós precisamos ter sonos tranquilos. Já nós vamos ver isso. Então, é uma promessa que Deus vai falar comigo e com você através da visão e através de sonhos. Todo sonho que eu tenho, pastor, é de Deus? Não. Com certeza, a maioria das visões, se você tiver visões, com certeza, a grande maioria delas serão de Deus. Mas os sonhos, nem todos. Alguns, tem pessoas que falam assim: eu nem sonho, pastor. Mas há uma promessa de sonhos que Deus vai falar com você, te orientar. Nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e de oração. Cada dia tem uma pessoa, 1 ou 2 pessoas orando e jejuando. Nesses dias, praticamente todos os dias, o Senhor tem falado comigo em sonhos. É revelado situações das quais nós estamos orando e buscando. Porque se Deus é o mesmo nesse dia de Pentecostes, esse Jesus está vivo, Ele quer ter uma intimidade comigo e com você, irmãos. Tem pessoas que se escandalizam, mas Deus pode falar todo dia. Fala, porque Ele está vivo. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você para falar. Você fala com Ele, mas Ele também fala com você. A quinta promessa, já vamos falar um pouco mais de sonhos. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Nesse dia de Pentecostes, aconteceu grandes prodígios, né? Então, meus amados, mas os prodígios ainda podem acontecer se nós continuarmos buscando e crendo nos prodígios, nos milagres de Deus. Então, a igreja nesta noite está sendo convidada a crer nessas promessas. A igreja está sendo convidada a buscar o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. A igreja está sendo convidada a ouvir a resposta das suas orações, através, pode ser de uma ministração, de uma profecia, mas também Deus falar diretamente com você, através de sonhos, e através de visões, através da palavra. Ele responde, porque Ele é um Deus vivo, e Ele quer ter uma intimidade conosco. Quando Adão caiu lá no Éden, Adão se escondeu de Deus. Por que as pessoas hoje não buscam intimidade com Deus? Porque a gente fala com as pessoas para buscar intimidade com Deus. Os religiosos não conseguem ter intimidade com Deus. Eles preferem ter um padrão de comportamento, porque é fácil dizer assim: não corte o cabelo, só veste saia, guarda o sábado. Então são padrões humanos, queridos. A própria Bíblia diz, são comportamentos exteriores, padrões humanos. Ao invés de a pessoa buscar uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus, ele prefere cumprir esses padrões, porque ele se sente religioso, mas na verdade ele ainda não creu verdadeiramente que ele já foi perdoado dos pecados, de todos os pecados. Ele crê mais ou menos, porque quando nós cremos que os nossos pecados já foram todos perdoados, quando nós cremos desta forma, querido,
Então, nós não nos envergonhamos de aproximar de Deus, nós não temos medo de nos aproximarmos de Deus. As pessoas ainda têm medo. Na época que o povo estava atravessando o deserto, nós vimos o povo com medo de se aproximar de Deus por causa do pecado, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, Cristo morreu na cruz. Quando Deus olhar para mim e para você, Ele vai ver o sangue de Jesus. Então nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, por causa do sangue de Cristo. Então, se as pessoas religiosas e os legalistas têm medo de se aproximar de Deus, como a Isabela estava contando aqui, a pessoa diz para ela: mas você fala com Deus a todo momento? Claro que você pode falar. Nós estamos pregando e anunciando, Deus tem falado aqui nesta igreja desde sempre, para que vocês tenham intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aí os religiosos não querem essa intimidade, porque eles preferem cumprir um padrão. É fácil cumprir um padrão, irmão, porque é o homem que está cumprindo. Agora, quando nós temos fé, nós cremos, por exemplo, no perdão completo na cruz, nós somos justiça de Deus, nós somos justos diante de Deus. Esse dia o Henrique foi ministrar lá em Canaã, e ele ministrou sobre salvação e tudo mais, e as pessoas, aí entrou uma hora que ele estava falando como orar, o momento de orar, de buscar a Deus. Aí uma pessoa disse: olha, eu só oro se eu estiver mal vestido, eu não oro, eu não falo com Deus. Aí eu falei assim: irmãos, eu falo com Deus no banheiro, não que eu estou nu, tomando um banho, fazendo outras coisas no banheiro, eu falo com Deus o tempo todo. Mas isso é o homem pecador. Porque, olha só, quando Adão e Eva eram santos, não tinham caído em pecado, eles estavam nus, e Deus se aproximava deles, eles não tinham vergonha de Deus, mesmo estando nus. Por quê? Eles estavam em santidade, eles viviam a santidade. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam e cobriram a sua nudez. Então, não é, irmãos, se aproximar de Deus, quando você tem certeza que Cristo morreu por mim e por você, e nós não nos envergonhamos, porque os pecados já foram perdoados, já foram pagos, não há dívida. Então não se escandaliza não se o pastor contar que toma banho falando com Deus. A primeira vez que eu ouvi, querido, meu pastor falando que quando ele ia namorar com a esposa, antes de namorar, eles oravam, dobravam o joelho e oravam, falavam com Deus. Na época eu falei assim: que é isso, que coisa horrível, como isso é a hora de falar com Deus, Mas hoje eu compreendo isso. Quando você é perdoado, você sabe, que Deus tem o melhor para mim, para você, e que não há vergonha, querido, diante do Senhor. Vergonha é a gente estar pecando. Isso nós devemos nos envergonhar, sim. Mas viver o melhor de Deus, querido, falar com Ele a todos os momentos, temos essa intimidade com Ele. Então Ele vai nos mostrar prodígios, querido, milagres. E vou contar um para vocês. De quinta-feira à noite e na sexta-feira, minha mãe amanheceu passando muito mal na sexta-feira, muito mal. E eu saí daqui, tive que ir rápido para Viçosa, e nós fomos, já chamamos o SAMU, e eu cheguei lá junto com o SAMU, já foi encaminhada para o hospital, e ela passou a sexta-feira fazendo uma série de exames, e ela está com a bolsa ainda, lateral ainda, ela tem, então, e é para ficar mais uns 4 meses com essa bolsa ainda. E, irmãos, o caso dela não é uma coisa simples, por causa da idade dela, então, fizeram os exames até a noite e tudo mais, e no sábado, o diagnóstico é que ela ia precisar de entrar novamente numa cirurgia urgente. E ela entrando numa cirurgia, nós falamos com médico de outros lugares, que ela tem médico em outras cidades, não vou ficar citando, e o diagnóstico era o pior possível, tipo assim, ela tinha entrado numa cirurgia, e conversando com a nossa família, nós achamos que, pelo que os médicos falaram, que ela tinha só uns 5% de chance de vida, querido. Isso no sábado, ontem de manhã.
E foi um momento muito agitado, né? A gente teve que conversar com a família e tudo mais. Mas de madrugada, quando a cuidadora mandou uma mensagem para mim, bem de madrugada, eu orei, né? Acho que eram as 2 horas da manhã, eu orei e falei com o Senhor, e o Senhor falou assim: eu vou curar. Claro que minha mãe já tem 85 anos, a qualquer momento eu sei que Deus vai levar a minha mãe, mas que Deus falou: eu vou curar. Então, tudo que Deus promete, irmão, nós temos que crer. O médico falou isso, o diagnóstico foi o pior possível, mas eu criei em quem? No que Deus falou para mim, não é o que os homens falaram. Minha tia falou assim: você está muito calmo, Drauzio. Irmãos, eu tenho que confiar no que Deus, nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar. Presta atenção, irmãos. Aí foi, nós queríamos removê-la para uma outra cidade aí, né, onde o médico dela, particular e tudo mais, mas falamos com o médico, ele falou que não dava, porque ela ia demorar umas 7 horas para preparar tudo para a cirurgia, e a cirurgia dela era urgente. Presta atenção, irmãos. Aí, queridos, enfim, as coisas foram acontecendo, e foi transferido de hospital em Viçosa. E quando chegou, aí Deus tinha falado comigo um horário às 15 horas e 15 minutos. Eu pensei, 15 horas e 15 minutos, Deus vai recolher a minha mãe. Eu pensei, falei nada para ninguém. Apesar que Deus tinha falado que ia curar, porque o caso era muito grave, não sabia o que fazer. 15 horas e 15 minutos, minha mãe levantou, foi no banheiro e já estava boa. Veio embora para casa, irmão, pouco tempo depois, não fez cirurgia nem nada, está boa lá, está ótima, passou a noite abençoada. Então, queridos, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O que está escrito na palavra de Deus como promessas para mim e para você, Ele vai cumprir. Só que o tempo dele é diferente do meu e do seu. A forma dele lidar com as situações é diferente da minha e da sua. Você vê, nós passamos o dia inteiro achando que as coisas ia ser o pior possível, e de repente, quando eu estava sozinho com ela, que saiu todo mundo, né, Deus fez um milagre. Entendeu, queridos? É isso que Deus faz. Mas nós temos que continuar crendo. Mas eu queria te falar com você nesta noite aqui um pouco sobre sonhos. Uma forma de Deus falar conosco através de sonhos. Você pergunta, pastor, todo sonho é de Deus, como eu disse aqui? Não, nem todo sonho. Aliás, pode ser que a maioria dos sonhos não sejam de Deus. Mas há um tipo de sono que Deus se revela mais. Há um tipo de situação que leva Deus a falar com você, que aproxima você de Deus. Olha só o Salmo 46, versículo 10, a parte A diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós estamos com o coração aflito, angustiado, andando de um lado para o outro, feito um doido, preocupado com um monte de problema, conta para pagar, tem isso, tem aquilo. Quando você está angustiado, na maioria das vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. Agora, aquietai-vos, quando nós estamos quietos, quando nós estamos confiantes em Deus, quando nós estamos na paz, vivendo a paz de Cristo, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, os sonhos que você for ter, se você, sabe aquela noite, você passa a noite inteira acordado, agitado, muitas vezes a maioria desses sonhos que você vai ter, a maioria deles não vai ser de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas quando você se descansar em Deus, deitar em tranquilidade, Deus vai falar contigo. É por isso que nós vamos ver na Bíblia, Deus falando com os personagens da Bíblia, né? Em sonhos, porque é o momento que nós estamos em tranquilidade, nós estamos quietos, o nosso espírito está tranquilo. Na hora que você está agitado, você não consegue, na maioria das vezes, ouvir a voz de Deus. Aquietai-vos, igreja do Senhor, que Ele é Deus, descanse nele. Jesus hoje é o nosso descanso. Quando nós descansamos e confiamos, Ele fala conosco. Quer um exemplo? Olha só.
Jesus estava no barco com os apóstolos. Os irmãos lembram dessa passagem. Veio uma tempestade. Os apóstolos estavam aqui agitados, preocupados, desorientados. Na segunda vez, eles estavam sozinhos, ficaram tão desorientados que Jesus veio andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Mas na primeira vez, eles estavam agitados, porque o barco, irmãos, eles eram pescadores experientes. Por que eles estavam com medo? Então eles estavam com o espírito agitado, com a alma agitada. E Jesus estava como? Dormindo no barco. Tranquilo no barco. E Jesus, quando eles acordaram, Jesus disse assim: homens de pequena fé. Quando nós estamos agitados, inquietos, a nossa alma está inquieta, nós estamos andando de um lado para o outro, preocupados com as situações que nós estamos vivendo, querido. Como é que Deus vai falar com você? Você não está confiando em Deus, você está com falta de fé. Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa ser próximo de uma morte, não importa a situação, querido, como eu vivi. Aliás, querido, além de minha mãe estar internada na sexta-feira, no sábado, quando nós fomos lá, ficamos com ela pela manhã, aí viemos almoçar, eu e o Vitor, na sexta-feira, que ela estava internada e tudo mais, fazer exame, nós viemos almoçar. Quando nós voltamos, o carro ainda estragou, deu um problema lá na correia do carro. Ao invés de murmurar, queridos, o Vitor olhou para mim e falou: filho, glória a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Eu podia murmurar, pastor, eu falava assim: Deus, estou fazendo a tua obra, Senhor, agora, além da minha mãe está morrendo, não sei o que, meu carro. Oh, irmãos, Deus não nos chamou para isso, não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós ficamos, irmãos, sei lá, acho que umas 4 horas esperando o guincho vir buscar para levar o carro para a oficina, e a oficina não abria sábado, ou seja, o carro ficou lá na oficina, irmão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como eu confiei ali na sexta-feira, como foi no sábado à tarde, Deus nos presenteou com a cura da minha mãe. Vocês estão entendendo, meus filhos, como é confiar no Senhor? E aqui Jesus nos ensinou, irmãos, essas coisas que eu estou falando, eu não conto para minha honra, não, eu conto para a glória de Deus, e para os irmãos saber que aquilo que Deus promete, Ele cumpre na minha vida e cumpre na sua vida. Aquilo que nós ensinamos, Deus tem tido misericórdia para nós vivermos o que nós temos ensinado. Às vezes nós temos que passar por provações duras, para que os irmãos vejam que Deus age assim, não é na vida do pastor, não, Ele quer agir assim na tua vida, porque são promessas. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, o que aconteceu com Jacó? Jacó enganou o seu irmão e ficou agitado, porque o irmão queria matar, ele saiu vazado de lá, fugiu de lá. Enquanto ele estava agitado, Deus não falou com ele, ele enganou o irmão, ele e a mãe, enganou o irmão, enganaram o pai, enganaram o irmão, e ele saiu vazado. Mas na hora que Jacó deitou, botou uma pedra e adormeceu, Deus falou com ele em sonho. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus disse para ele, Gênesis 28, 11. E chegou um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu traseiro, como travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Deitou, irmão, descansou. Versículo 12. E sonhou, e eis que uma escada posta à terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ou seja, Jacó, quando ele aquietou o seu espírito, quando ele aquietou-se no sono, Deus falou com ele. Salomão foi ungido a rei, jovem, muito jovem,
Já pensou a preocupação? O pai dele acabou de morrer, ele acabou de ungir a rei, o irmão dele tentou se levantar contra ele, ele devia estar atribulado. Na hora que ele adormeceu, ele tranquilizou, Deus apareceu para ele em sonho. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Quando o nosso espírito, a nossa alma está tranquilo, nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ainda não aprenderam a orar, acham que orar é falar, e principalmente pedir, né? Irmãos, a oração, você fala, você glorifica o nome do Senhor, dá glórias a Deus, glorifica o nome do Senhor, você fala, conta a Ele as suas preocupações, rasga teu coração, mas depois você precisa se calar, para ouvir as respostas de Deus para você. Oração é isso, você fala, se o seu Deus é vivo. Agora, se o seu Jesus é aquele que está pregado lá na cruz, lá, de braços abertos, não tem como você ouvir, que ele está morto. Agora, o nosso Jesus está vivo, ele ressuscitou. E ele colocou o Espírito Santo dentro de você para responder. Então, nós devemos descansar em Deus. Tem pessoas que falam assim, olha só, se você começar a orar e dar sono, não é de Deus. Pode ser que você não consegue orar, que dá aquele sono, pode até ser. Mas na maioria das vezes, quando você ora, eu oro e durmo um pouquinho. Eu oro e durmo mais um pouquinho. Um cochilo, eu dou aquela aliviada. Sabe por quê? Porque neste momento, que eu estou com o meu espírito, a minha alma, meu corpo tranquilo, Deus responde as minhas orações. Aprenda, querido, a ouvir a voz de Deus. É desejo. Oh, mas pastor, ele vai falar comigo, eu sou um homem pecador, irmão. Ele vai olhar para você, vai ver o sangue de Jesus, ele vai falar com você. Então, se tem essa certeza que nós somos perdoados, não se envergonhe de se aproximar de Deus, não tenha medo, irmãos. Quem tinha medo era o povo de Israel, que estava em pecado, não tinha o Espírito Santo daquela forma, da forma que nós temos hoje. Mas para encerrar essa ministração, talvez a melhor forma, você saber se o sonho que você está tendo é de Deus ou não, eu vou ler aqui um versículo para você ver. Jó 33:15. Diz assim, versão ACF, coloca 33:15, versão ACF. Olha só. E em sonho ou visão noturna, quando cai o quê? Sono o quê? Sono o quê? Sobre os homens, e adormecem na cama. E adormece na cama até, em versículo 16, então o revela ao ouvido dos homens, e lhe sela a sua instrução. Então, querido, no sono profundo, há 2 tipos de sono, ou 3 talvez, ou 4, né? É um sono que você dorme agitado. Se você olhar Jó 7, verso 4, você vai ver que Jó nem conseguia dormir no capítulo 7, agitado com todos os problemas que ele estava vivendo. Deus não falou com Jó nesse momento. Ele era um homem de Deus, um homem que Deus deu testemunho dele, mas quando ele estava com o espírito agitado, Deus não falou com ele. Mas aqui nós vamos ver quando, né, Jó se tranquilizou. Aqui, através dessa palavra, nós vamos ver que através do sono profundo, Deus se revela a nós. Amados, então, descansa em Deus, confia em Deus, que em sonhos Ele vai se revelar a você e falar com você. Ele vai te responder. Olha que maravilha, irmãos. E as pessoas vão ficar assim, mas será que Deus fala todos os dias?
Eu tenho dito para os irmãos, ele fala todo o tempo. O Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo nos fala todo o tempo se nós buscarmos intimidade com ele. O Espírito Santo nos fala todo o tempo. E no sono profundo, você vai ouvir grandes revelações de Deus, resposta das suas orações, direção para a sua vida, direção para o seu trabalho. Hoje eu ia para Canaã e Deus me dirigiu, ó, tome cuidado, tem uma armadilha de Satanás para a tua vida. É o que ele estava falando com o sonho que ele me deu. Se prepare, guerreia, tome posição, tenha cuidado. E ele enviou os anjos para nos socorrer, nada aconteceu. Apesar que quando eu vi caminhão na minha frente, pelo sonho que eu tive, era um caminhão que eu ia me bater num caminhão, né? Quando eu vi caminhão na minha frente, eu fiquei longe. Tomei o cuidado necessário. Então, para encerrar, queridos, olha só, Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão, olha só, penosamente granjeastes. Então, inútil é você trabalhar feito um condenado. Isso que está falando aqui em outras palavras, nesse salmo aqui. Inútil você trabalhar feito um condenado. Olha só, versão Ara. Olha aqui, vou ler nessa versão Ara. Aos seus amados ele dá enquanto? Ou seja, no descanso, queridos, na confiança. Aos ímpios, os agitados. Tem pessoas que estão na igreja e estão vivendo como um ímpio, agitado de lado para um outro, feito um louco, irmãos. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai receber a resposta de Deus? Como é que você vai, irmãos, como é que Deus vai falar contigo se você não tem... se Deus falar com você quando você estiver agitado, você nem vai querer ouvir. Eu sei de pessoas que estavam já testemunhou de estar de joelho dobrado, orando. Aí Deus começa a responder. Ele falou, peraí que eu estou falando com Deus. Deus querendo responder. Quando você está com o espírito agitado, você não tem discernimento. No sono profundo, Deus vai falar contigo. Agora, só para te lembrar, quando foi que Deus deu o maior presente para o homem? Qual que é o maior presente para o homem? A esposa, irmão. Oh, glória. Quando foi que Deus deu para ele o maior presente? Gênesis 2, 21, versão NVI. Então o Senhor fez o homem cair em um sono profundo, queridos. No sono profundo. Além de Deus falar, nós vimos aqui no Salmo 127, além dele preparar as bênçãos, ele ainda dá o melhor para a sua vida, né? Ele deu o melhor para Adão, que é a sua esposa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos terminar, né? Pregação. Eu queria passar essas instruções para os irmãos. Então, irmãos, quem está aflito aí, inquieto, preocupado com conta que tem que pagar amanhã, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.